Podemos dizer que a crucificação de Jesus é o episódio das Escrituras mais importante, tendo em vista que, desde Gênesis 3, foi prometido o descendente que salvaria a humanidade do domínio e efeito do pecado, nos restaurando da posição de separação a Deus, para ficarmos próximos a Ele novamente. Como seus filhos, vemos em todo o Antigo Testamento profecias e símbolos sobre o Messias, sua chegada, e o que ele haveria de padecer, em obediência a Deus e voluntariamente por decisão própria. Fique atento ao texto que iremos falar sobre como foi a crucificação de Jesus. Abaixo você confere a sua história. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida de Jesus antes do início de seu ministério público na Galileia. Contudo, sabemos que ele nasceu em Belém, é filho de Maria e José, e que passou sua infância em Nazaré. Há relatos do seu batismo por João Batista no Rio Jordão, que marca o início do seu ministério. Anterior a isso, o único episódio que temos é aquele no qual os pais de Jesus os perdem de vista, e depois o encontraram ouvindo, perguntando e respondendo mestres da lei, quando ainda era uma criança por volta dos seus 12 anos. Em sua vida adulta, Jesus era carpinteiro, um homem comum, trabalhador e até seus 30 anos, ele não era percebido por multidões. O ministério de Jesus se inicia na Galileia, região onde ele cresceu, próxima a Nazaré. No tempo de Jesus, as cidades mais importantes da Galileia eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. Contrariando a crença popular, a Galileia não era uma região subdesenvolvida, mas uma área próspera, que sustentava uma economia baseada na pesca e na agricultura. Quando Jesus inicia seu ministério, há curas e milagres por onde ele passava. Os pequeninos, doentes, coxos e cegos, não passavam despercebidos aos seus olhos. Jesus passou o seu ministério ensinando e amando pecadores, e separando as vigílias da noite para orar e estar com seu Pai. Mateus 14:23. É esse homem, santo, obediente e humilde, que seria condenado à tortura e à crucificação. A narrativa da paixão de Cristo é uma das mais significativas e emocionantes histórias na Bíblia. Ela descreve os eventos que levaram à crucificação de Jesus, seu sofrimento e morte, e é um testemunho do amor incondicional de Deus pela humanidade. A história começa com a última ceia de Jesus com seus discípulos, descrita em Mateus 2:6 e 17 e 30, Marcos 14:12-26, Lucas 22:7-38 e João 13:1 e 30. Durante a ceia, temos Jesus partilhando o pão e o vinho com seus discípulos e dizendo-lhes que fizessem isso em memória dele. Em seguida, Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um de seus discípulos, e preso pelas autoridades religiosas e romanas. A crucificação de Jesus é descrita em detalhes nos trechos dos evangelhos de Mateus 2:7, 32 e 56, Marcos 15:21 e 41, Lucas 23:26 e 49, e João 19:17 e 30. Jesus foi levado ao Gólgota, onde foi crucificado com 2 ladrões. Ele sofreu intensamente, sendo pregado na cruz e coroado com espinhos. Durante sua agonia, Jesus pronunciou alguns salmos e frases muito impactantes, como: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. A morte de Jesus é descrita em Mateus 2:7, 45 e 56, Marcos 15, 33 e 41, Lucas 23 e 44 e 49, e João 19, 30 e 1 e 37. Ele morreu na cruz por volta de 3 horas da tarde, e o acontecimento foi testemunhado por seus discípulos e outras pessoas que estavam ali presentes. A crucificação de Jesus fazia parte de um dos métodos mais cruéis de execução, já inventados pela humanidade. Durante a tortura, Jesus sofreu intensamente com diversos tipos de dor física, que causaram sofrimento extremo e levaram à sua morte. Porém, antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a um açoitamento brutal, no qual foi chicoteado com um instrumento que possuía pontas feitas de ossos de animais, que lhe causaram ferimentos profundos nas costas, pernas e braços. Durante o açoitamento era comum que a ponta de ossos cravasse na pele profundamente, sendo necessário que o soldado puxasse a toda força,
para retirar e bater novamente. Em seguida, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação, o que foi extremamente cansativo e doloroso, pois ele já estava fraco e bastante ferido. Chegando lá, ele foi pregado na cruz com cravos em suas mãos e pés, o que lhe causou dor aguda e sangramento. A posição em que ele foi crucificado dificultava a respiração, o que causou asfixia e dor intensa. No tempo de Jesus, a pena de morte por crucificação era aplicada pelos romanos a escravos, criminosos e inimigos do Estado. Os efeitos fisiológicos dessa tortura eram extremamente dolorosos e cruéis. A posição forçada na cruz, com os braços estendidos e as pernas flexionadas, fazia com que o peso do próprio corpo do condenado causasse uma pressão intensa e contínua nas mãos e nos pés, o que resultava em dor excruciante, câimbras musculares e, eventualmente, perda de consciência. Além disso, a exposição ao sol, a desidratação e as condições climáticas adversas, dependendo da época do ano, podiam levar à exaustão, desidratação e insolação. Esse tipo de tortura poderia durar de 3 a 7 dias em média. Segundo o relato bíblico em Mateus 2, 7 e 45, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Esse período de trevas começou ao meio-dia e durou até as 3 horas da tarde. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, o relato também é mencionado em Marcos 15, 33 e Lucas 20, 13, 44 e 45. Podemos encontrar o trecho do sepultamento em Mateus 2, 7, 57 e 61, Marcos 15, 42 e 47, Lucas 20, 13, 50 e 56, e João 19, 38 e 42. O sepultamento de Jesus ocorreu por meio de José de Arimateia, um membro do conselho judaico, que não havia concordado com a decisão de condenar Jesus, e que pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos concordou e permitiu que o corpo fosse retirado da cruz. José então envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho limpo, e o colocou em um túmulo novo, que havia sido escavado na rocha, próximo ao local da crucificação. Alguns seguidores de Jesus, incluindo Maria Madalena, observaram o local onde Jesus havia sido sepultado, e planejaram voltar ao terceiro dia, para ungir o corpo com óleos e perfumes. No entanto, na manhã seguinte, as autoridades judaicas pediram a Pilatos que colocasse guardas no túmulo, para que os discípulos não pudessem roubar o corpo de Jesus, e afirmar que ele havia ressuscitado. Pilatos concordou e colocou guardas no local. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus ressuscitou 3 dias após sua crucificação e morte, saindo do túmulo vazio em que havia sido sepultado. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a ressurreição de Jesus de maneira detalhada e emocionante. Os textos onde essa passagem se encontra são Mateus 28, 1 e 10, Marcos 16, 1 e 8, Lucas 24, 1 e 12 e João 20, 1 e 18. Segundo o relato bíblico, no terceiro dia após a crucificação de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, com óleos perfumados. Chegando lá, elas perceberam que a pedra que fechava o túmulo havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Nesse momento, 2 anjos apareceram para as mulheres e lhes disseram que Jesus havia ressuscitado. Mais tarde, Jesus apareceu para seus discípulos, mostrando-lhes as feridas das mãos e dos pés, e provando que ele realmente havia ressuscitado. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, transgressões e falhas. Não só morreu em nosso lugar, mas nos deu uma vida nova, a vida vivida em união com Deus. E então aquele soldado reconheceu na cruz, e dizia essas palavras: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Paira aí um pensamento sobre o que foi exatamente que aquele soldado profissional, calejado pelas batalhas exaustivas, viu que despertou essa confissão surpreendente. Jamais saberemos o que foi que ele quis dizer com essas palavras, mas elas por si se firmam como um veredicto inesperado sobre Jesus na degradação de seu sofrimento e morte. Pensemos por alguns instantes nesse centurião. Ele deve ter visitado o mundo, então conhecido, visto muitas coisas absurdas. E sem dúvida, participado de muitas batalhas. Inclusive, devia estar familiarizado com a morte, e tudo o que a ela se relacionava. Seu trabalho como centurião era aplicar inexoravelmente a pena capital. Naquele momento, porém, alcançado a patente de centurião,
via-se na região mais remota do império, na condição nada honrosa de comandante do pelotão de execução de Pilatos. No caso de Jesus, Pilatos lavou suas mãos e deixou tudo sob os cuidados do carraco. Quantos milagres Jesus havia operado no meio deles: salvação, libertação de endemoninhado e muitas outras maravilhas. Meu Deus! Pensemos na ressurreição de Lázaro, mas ele só veio reconhecer mesmo no Gólgota. Somente no Gólgota. Estes são os mistérios do céu revelados em Jesus. Não permita que o Filho de Deus morra para sempre em tua vida, para que venhas dizer, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E se esta mensagem realmente falou com você ao seu coração, diga para ele: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.